abençoe. Ele vem, babies, já estão aqui também. Achei o pastor Pierre. Paz Hugo. Ele vem. Paz Senhor, pastor Tassiano. Deus abençoe, pastor Andréia. Vamos começar a nossa live de hoje. Aleluia, Deus seja louvado. Paz Senhor, Lena. Paz Senhor, Camila, Gisele, Alex, Pastor Cido. Aleluia, família. Deus abençoe vocês. Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem nos buscar. Aleluia. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Vamos começar a nossa live. Vamos falar hoje sobre Lucas. Vamos começar hoje falando sobre o Evangelho de Lucas, que para mim é muito... me dá mais... Eu me sinto mais à vontade com Lucas, posso dizer assim, porque a leitura de Lucas nos leva mais profundo, ele nos dá mais detalhe, e isso é muito glorioso, né? Então nós vamos começar falando sobre Lucas hoje. Eu sei que, né, muitos irmãos têm acompanhado todos os dias, tem sido realmente uma bênção. Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Ele tem nos levado a buscar um pouco mais dele na sua palavra, né? Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de intimidade com ele através da palavra de Deus. E principalmente quando a gente começa aqui com os evangelhos, né? Que nos leva direto para Jesus, nos leva direto para aprender mais sobre ele, nos leva direto para conhecer e querer cada vez mais saber e conhecer o Senhor. E Lucas vai nos mostrar esse Jesus de uma forma um pouco diferente, embora que tenha muita coisa, né, que tem nos outros evangelhos, mas Lucas vai nos mostrar o Jesus de uma forma um pouco mais minuciosa, posso dizer assim, para nós considerados, né, na época como gentios, para nós que estávamos um pouco distante do propósito que os judeus acreditavam, né, que o Messias viria apenas para eles, mas nós fomos alcançados por essa graça, graças a Deus por ser tão bom e tão maravilhoso. Vamos orar, dar início a esse curto tempo, mas muito precioso na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada por cada um que está aqui. Jesus, nessa live, Senhor, acompanhando um pouco mais, Senhor, do que Tu tens a nos dizer. Que em nome de Jesus nós possamos adentrar na Tua palavra. Deus, e que ela venha, Senhor, descer ao nosso coração, produzindo frutos e efeitos em nossa vida. Senhor Jesus, que nós possamos ser moldados por ela verdadeiramente, que ela venha ser, Jesus, o nosso guia, que ela venha ser, Jesus, a luz para o nosso caminho. Deus, ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, a Tua palavra venha de encontro à nossa necessidade conforme a Tua vontade. Que possamos entender e aceitar a Tua soberania sobre as nossas vidas, independente, Senhor, das circunstâncias que possamos estar inseridos. Pai, em nome de Jesus, se conosco, guia-nos, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito seja, Senhor, o centro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre Lucas, como eu já falei aqui. Tem sido dias maravilhosos. E eu quero falar um pouco sobre Lucas, né? Quem é Lucas? O que Lucas o que ele representa aqui na Bíblia, né? Não se é falado muito sobre Lucas na Bíblia, não se é falado muito sobre Lucas nos evangelhos, porque algumas pessoas até pensam que Lucas seria um dos discípulos de Jesus, mas não.
Provavelmente Lucas se converteu através do que ele ouviu falar de Jesus. Alguns acreditam que através de Paulo Lucas tenha se convertido, outros acreditam que foi ele ouvindo sobre os feitos de Jesus, ele ouvindo sobre o que Jesus estava fazendo, porque a fama de Jesus corria, e ele se converteu, ele aceitou aquele Jesus de quem ele ouviu falar. E isso é glorioso porque mostra a entrega que ele teve, né? Quando ele conheceu Jesus, quando ele descobriu o poder do Senhor, ele verdadeiramente se entregou. Quando ele entendeu quem é o Senhor, ele verdadeiramente se deixou ser tocado, ser moldado. Lucas, aparentemente, é grego, ele é um gentio, escritor de um evangelho, também escreveu Atos, os Atos dos Apóstolos, e ele tinha uma grande intimidade com Paulo. Ele era muito amigo de Paulo, acompanhou Paulo, era médico, acompanhou Paulo durante pelo menos as suas 2 últimas viagens missionárias, e ele estava ali do lado de Paulo cuidando, né? Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo vai dizer que Demas abandonou ele, outros abandonaram ele, mas ele vai falar assim: Lucas está comigo. E a gente pode ver nisso a fidelidade de Lucas, né? Pode todo mundo ter abandonado ele naquele momento, mas Lucas estava com ele para cuidar, para estar ali dando o suporte que Paulo precisava naquele momento. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente pode ter várias pessoas que se dispersem da nossa vida. Pode ter várias pessoas que se afastem da nossa vida, mas Deus é tão glorioso, Deus é tão precioso, que Ele vai sempre deixar alguém para ser o nosso suporte, né? A Bíblia fala que nós temos que suportar-nos uns aos outros, e quando fala de suportar, é ser isso, é ser esse suporte, é estar ali na hora que o outro precisa, a gente está ali para ele poder se ancorar, né? Nós sermos a âncora de alguém. E é isso que Lucas estava sendo para Paulo, né? E quando Lucas ele começa a escrever o Evangelho, alguns teólogos e historiadores acreditam que ele estava escrevendo com um sentido voltado mais para os gregos, para os gentios. O que isso quer dizer? Lucas apresenta o Evangelho de Jesus Cristo para nós, mediante a palavra de Deus, voltado mais para mostrar-nos Jesus, o homem, o Filho de Deus como homem, né? Jesus, o Filho do homem. Jesus, na sua humanidade, ele veio, nasceu de uma mulher e ele era homem, humano, 100% humano, também 100% Deus. Lucas, porém, queria exaltar a humanidade de Jesus para mostrar que Jesus, como homem, ele foi perfeito. Porque existia uma cultura grega que buscava a perfeição no ser humano. E era uma busca incessante de um ser humano perfeito. E Lucas quis dizer, existe sim um homem que foi e é perfeito, e ele se chama Jesus Cristo, e ele está sentado à destra de Deus hoje, o nosso representante, aquele que nos representa no céu, aquele que João vai falar no seu, eu não sei se é a primeira ou segunda, mas João vai falar que vai dizer assim: filhinhos, se de alguma coisa acontecer com vocês, não se preocupem, vocês têm um advogado que está no céu para ir em favor da sua causa. Então nós temos um advogado, nós temos alguém que nos representa no céu, nós temos Jesus Cristo ali. E Lucas, também no Evangelho, ele vem nos mostrar minuciosidades, ele vai nos dar mais características, ele vai nos contar um pouco mais profundo a respeito de Jesus. Então nós vamos começar aqui no capítulo 1. Nós vamos começar aqui no capítulo 1, vamos passar rapidamente pelos capítulos. E Lucas começa dos versículos 1 ao 4, dedicando essa leitura, dedicando este livro que ele estava escrevendo a Teófilo, né? Que é possivelmente um amigo dele, alguém muito próximo, que ele teve bastante cuidado de escrever. E ele vai dizer aqui no versículo 4: para que conheças a certeza das coisas
de que já estás informado. E algumas versões fala que para que ele entenda a profundidade daquele que ele já tinha aceitado. Então Teófilo conheceu a Jesus também e Lucas queria informá-lo, queria deixá-lo mais a par, para que ele ficasse ainda mais firme de quem que era Jesus. Então não basta simplesmente ouvir falar de Jesus, não basta simplesmente caminhar ao lado dele, mesmo que seja paralelo. O que nós temos que fazer é segui-lo, né? Caminhar ao lado é diferente de seguir, né? Seguir os passos, imitar a sua conduta, imitar o seu modo de pensar, imitar o seu modo de agir. E nós fomos chamados para seguir a Jesus. E Lucas vem nos dar esse evangelho que abrange a todas as pessoas. Jesus veio como Salvador do mundo. Jesus veio como aquele que veio dar a sua vida em favor de todo aquele que cresce, né? Lucas vem nos apresentar o Senhor dessa forma. Lucas também é minucioso na sua procura. Ele vai dizer aqui, no versículo 3, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde um princípio. Então ele vem nos mostrando coisas com muita verdade. Mateus e Marcos estavam próximos a Jesus, né? Eles tinham mais proximidade, Marcos tinha mais proximidade, Mateus muita proximidade com Jesus. Lucas não teve, então ele procurou bem a fundo sobre aquilo que ele iria escrever. Logo em seguida vai ter o anúncio do nascimento de João. Zacarias estava num templo e o anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala para ele, né? Eles não poderiam ter filhos, ele e a sua mulher Isabel não poderiam ter filhos. E isso para o judeu era algo muito triste, porque filhos para eles significa que Deus se agrada deles, né? Os filhos para eles eram que Deus estava se agradando e eles seriam abençoados com os filhos. E infelizmente esse casal já de idade não tinham filhos, mas eles tinham uma conduta correta. Então não era o fato de eles não terem filhos não era por desaprovação de Deus, mas Deus tem os seus propósitos. Quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele move céus, Ele move terra, Ele faz todas as coisas para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Então nós temos que crer. A diferença aqui é que Zacarias não creu, ele não conseguiu acreditar na hora que o anjo falou para ele. Ele não conseguiu se entregar 100% naquela profecia, naquela anunciação linda que o anjo estava fazendo para ele. E ele duvidou. E por causa disso o anjo falou para ele que ele iria ficar sem falar até que se cumprisse aquilo que ele tinha dito. E logo mais em seguida, quando passa-se o tempo, Isabel dá a luz a João Batista, Zacarias volta a falar e o nome João, o próprio Deus que escolheu também. E em seguida nós vamos ter o anúncio do nascimento de Jesus. Quando é falado em Lucas sobre o nascimento de Jesus, é muito glorioso, porque ele vai dar algumas características a Jesus, né? Nós vamos ver aqui dos versículos 26 ao versículo 38, que o anjo Gabriel vem, se apresenta a Maria, nós já conhecemos a história, e ela entende, ela aceita, ela se entrega, ela fica disponível para que a vontade do Senhor seja feita nela, independente do que ela iria enfrentar por causa da situação. Porque diante de todas as pessoas, ela poderia gritar para quem ela quisesse que ali era o Filho de Deus. Ninguém iria acreditar, né? O próprio José, nós vimos que o próprio José, foi preciso que o anjo viesse e falasse para ele. Mas existiu uma pessoa que acreditou em Maria. Quando João Batista foi anunciado pelo anjo, o anjo falou para ele que ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E isso é algo que só o Senhor pode fazer. Desde o ventre ele já seria cheio do Espírito Santo. Ele foi escolhido. E quando Maria, já grávida, foi visitar Isabel, quando Isabel ouviu a voz de Maria, ela se encheu do Espírito Santo. E ela reconheceu, no momento exato que ela ouviu a voz de Maria, ela reconheceu que ali estava a mãe do Salvador.
E ela fala isso para Maria. E o João, que estava na barriga dela, também se move, porque ele também sentiu. E isso é muito glorioso, porque é algo que só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer. E Lucas também dá muita ênfase para o Espírito Santo em toda a escritura dele. Dá muita ênfase para o Espírito Santo, para os feitos do Espírito Santo. Mas voltando um pouco mais aqui sobre o anúncio de Jesus, né? O anjo vai falar para ela que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será filho daquele que não existe ninguém, não existe nada que esteja em lugar mais alto do que ele. Então ele será filho do Altíssimo. Os pés do Senhor, a terra é como o local que ele descansa os seus pés. Então Jesus, o nosso Senhor, o nosso irmão, aquele que nos concedeu o caminho, o livre acesso a Deus, é filho do Altíssimo. Ele também herdará o trono de seu pai Davi, mas ele reinará para sempre, né? Voltamos ao estudo do reino de Deus, que eles entendiam que seria terreno, né? E rejeitaram a Jesus por esse motivo, porque imaginaram que Jesus iria se envolver politicamente, iria livrá-los do domínio de Roma, iria dar a eles uma vida melhor. Mas Jesus veio para dar a eles e para nos dar um reino eterno. Jesus veio para nos ligar à eternidade com Deus. Jesus veio para nos fazer voltar para Ele, né? Uma vez que pelo homem houve separação de Deus, por um homem houve a reconciliação com o nosso Deus. E também ele vai dizer que o menino que iria nascer de Maria será santo. Então Jesus, quando nasceu santo. Porque nós sabemos que quando nasce uma criança, né, nós todos somos pecadores e quando nasce, já nasce num pecado. Mas Jesus era diferente. Ele já nasceu com a santidade, ele já nasceu santo. O anjo já falou, ele será santo. Jesus nasceu uma criança santa. Ele cresceu em santidade. Jesus viveu sendo santo. E assim ele foi crescendo de glória em glória e até a consumação do seu ministério na cruz do Calvário. E também ele vai dizer que ele será filho de Deus, nascido de Maria, por obra do Espírito Santo, mas filho de Deus. Isso é muito glorioso, isso exalta o nosso Jesus, isso faz com que nós sintamos o quão extraordinário foi Jesus Cristo como homem na terra, né? Como foi ter passado, aquelas pessoas conhecendo ele, passando com ele e infelizmente não conseguiram aproveitar tanto quanto nós, né, possivelmente desejamos aproveitar. Então, esse foi o anúncio de Jesus sendo anunciado, nosso rei, sendo anunciado, nosso rei eterno. Maria, quando esteve com Isabel, ficou satisfeita, ficou contente, porque Deus separou, como eu falei no início, Deus separou Isabel para acompanhar Maria um pouco, né? Para testificar com Maria que ela não estava só. Que embora as pessoas, até José pudesse duvidar dela, mas Deus separou Isabel para estar do lado dela e dizer para ela que entendia e sabia que o que havia na vida dela era fruto do Espírito Santo. Às vezes na nossa vida, algumas pessoas vêm e nós sabemos aquilo que Deus colocou em nós, nós sabemos aquilo que Deus já fez em nós, nós sabemos aquilo que Deus já nos mostrou e nos fez ser. E muitas vezes algumas pessoas não conseguem acreditar, mas só que Deus sempre separa Deus sempre separa alguém para nos lembrar de que Ele é Senhor na nossa vida e de que Ele sim, Ele sabe o que Ele fez, Ele sabe aonde Ele vai nos usar, Ele sabe o que Ele fez na nossa vida. Isso é muito glorioso. Nós vamos aqui agora para o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, como todos sabem, em Belém, já foi falado, né? O pastor Cid já falou no primeiro dia desse estudo. E vieram os pastores, né? Existe uma peculiaridade quando Deus fala, anuncia, né? Os anjos anunciam em glória para os pastores. Nessa época, os pastores não eram muito bem vistos. Eles não eram pessoas de destaque. Mas Deus resolveu anunciar para eles o nascimento do Salvador.
né? Às vezes a gente pensa que precisa ser importante para que Deus use, precisa ser importante para que Deus fale, precisa ser alguém que esteja em evidência para que Deus fale, precisa ser alguém que esteja ali à frente para que Deus fale. Não é. Deus usa muitas e muitas vezes aqueles que estão em menos evidência, aqueles que estão achando que não são dignos. Aí Deus vai lá e mostra que quem faz a obra é Ele, é como Ele quer, é como Ele deseja que seja. E assim foi, o Senhor se mostrou para esses pastores e eles foram lá ter com Jesus. Deus podia ter anunciado para os grandes, Deus podia ter falado para os grandes, afinal de contas era um rei que estava nascendo. Mas não, ele escolheu falar para esses pastores, para aqueles que poderiam não ter muito valor na sociedade. Mas para Deus eles tinham um valor imenso, tão imenso que eles foram escolhidos para ir lá ver o Jesus Cristo, ver o nosso Senhor. Em seguida, Jesus vai para a circuncisão, todo aquele ritual, tudo aquilo que era de praxe de se fazer com os judeus. Jesus, uma criança, após a apresentação de Jesus e a circuncisão, vem aqui um trecho sobre Simeão e Ana, né? Muito interessante. Simeão, havia uma promessa na vida de Simeão. E Deus falou para ele que ele não morreria enquanto ele não visse o Filho de Deus nascendo, enquanto ele não visse o Cristo, Jesus. E ele se alegrou muito quando viu Jesus. E ele pôde dizer, agora eu posso descansar em paz, porque eu vi, porque a promessa se cumpriu na minha vida. Às vezes Deus faz promessas na nossa vida. E o tempo da promessa, muitas vezes, é conforme aquilo que nós acreditamos e conforme aquilo que nós colocamos na nossa vida. O Senhor tem promessa na sua vida. O Senhor tem promessa na minha vida. Como a gente se comporta diante das promessas do Senhor na nossa vida? A gente fica ansioso, a gente fica sem saber o que fazer, ou a gente descansa naquele que fez a promessa. Ou a gente se entrega àquele que fez a promessa, como Simeão fez. Quando ele viu Jesus, ele disse, eu posso descansar, eu posso agora morrer. Ele quis dizer que agora eu posso descansar, eu posso ir, porque os meus olhos viram, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. E depois nós vamos aqui para o capítulo... Ainda no capítulo 2, Jesus cresceu, né? A Bíblia fala que ele cresceu em sabedoria e em graça. Então Jesus era santo, Jesus era um adolescente santo, Jesus era uma criança santa, ele era perfeito. E eu às vezes ouço que algumas pessoas falam que Jesus podia fazer travessura e que Jesus fazia coisas erradas. Jesus era santo. E para ser santo como ele era 100%. Então eu acredito que ele era uma criança realmente de destaque. Ele era um adolescente de destaque. Ele era alguém que realmente poderia ser exemplo em qualquer situação. Até quando ele chegou diante dos doutores, né, diante de Gamaliel ali, dos versículos 39 a 52, eles ficaram encantados com Jesus. Eles ficaram impressionados como aquela criança, aquele garoto poderia ser de forma tão incrível, inteligente, de forma tão incrível, a forma que ele falava chamava a atenção desses doutores, dessas pessoas de grande destaque. E Jesus foi crescendo, no versículo 52, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Existe essas duas coisas, essas duas diferenças. Jesus também crescia nisso tudo para com Deus e para com os homens. Isso nos mostra algo, né? Às vezes nós queremos nos dedicar muito nas coisas de Deus. Às vezes nós queremos crescer em Deus e nós queremos nos aprofundamos nas coisas de Deus. Mas às vezes deixamos outras coisas de lado. Jesus, quando cresceu, ele cresceu em graça para com Deus e os homens. Então, quando nós crescemos em graça para com Deus, na mesma proporção nós temos que crescer em graça para com os outros, né? Nós temos que ser coerentes com o nosso crescimento espiritual. No capítulo 3 vai falar sobre a pregação de João Batista, que veio, né, precedendo Jesus Cristo, anunciando aquele que viria. E João Batista dizia que iria vir que iria salvar, iria perdoar pecados, né? E João Batista anuncia Jesus Cristo de uma forma muito linda e dedicada, né? João Batista, ele se separou.
Aqui vai falar que, no capítulo 3, vai falar que ele foi morar num deserto. Então ele se separou, ele se entregou para o ministério ao qual ele nasceu para cumprir. E João Batista fez isso de uma forma muito linda. Depois vem o batismo de Jesus, quando Jesus, nos versículos 21 a 22, quando Jesus é batizado por João. Aqui vai ser uma descrição rápida, Lucas não dá muita ênfase, mas fala que o Espírito Santo, mais uma vez fala do Espírito Santo, desceu sobre ele, e ali estava representado a Trindade, como nós já sabemos, mostrando e confirmando mais uma vez que Jesus é Filho de Deus, que Jesus seria realmente o Messias enviado por ele. Depois vai falar sobre a genealogia de Jesus, que é bem descrita também em Mateus. E agora nós vamos para o capítulo 4. Nós vamos para o capítulo 4, onde vai falar da tentação de Jesus, né? Quando Jesus foi batizado, logo o Espírito Santo, mais uma vez, levou Jesus para que fosse tentado. E ali ele foi tentado pelo diabo e antes de começar o ministério, antes de se inserir no ministério, ele passou por essas provas, né? E o diabo tentou para que ele pensava poder conseguir barrar o ministério de Jesus. Mas Jesus, sendo sábio, sendo Deus, sendo Jesus, sendo homem que vivia segundo realmente o coração de Deus, que crescia em graça diante de Deus, não se deixou cair pelas tentativas do diabo e foi vencedor sobre essa situação. Agora nós vamos ver Jesus desapontando. Existe uma coisa especial em Lucas, a cronologia. A sequência dos fatos apontam para uma realidade. Então, uma coisa acontece após a outra cronologicamente. Então, isso é muito especial e um detalhe muito importante. Por quê? Aqui vai mostrar que após a tentação, após Jesus ser tentado, ele vai começar o seu ministério. Ele vai ser inserido no ministério. E ele vai começar o seu ministério lá em Nazaré. Ele vai começar o seu ministério na cidade dele. E as pessoas que estavam ali tinham visto Jesus crescer, tinham acompanhado Jesus, sabiam que Jesus era diferente. Mas muitas vezes as pessoas não aceitam. Elas sabem que existe algo de Deus na sua vida. Elas sabem que existem coisas diferentes na sua vida que só o Senhor pode fazer. Mas muitas vezes se recusam a aceitar. Muitas vezes porque existem coisas que Deus coloca e as pessoas nem sempre vão entender. E com Jesus não foi diferente. Porque ali eles esperavam um Jesus conforme a necessidade deles. Jesus se apresenta aqui nos versículos 14, dos versículos 14 ao 30. Dos 14 ao 30, o título é Jesus é expulso de Nazaré. Por que Jesus é expulso de Nazaré? Ele se apresenta. E quando Jesus se apresenta, ele vem e ele começa a ler o livro do profeta Isaías. Né? Ele vai na sinagoga, ele vê lá o livro aberto, ele abre Isaías e ele começa a ler. E o que ele lê? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era uma profecia que estava escrita em Isaías. E quando Jesus começou a falar essas coisas, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele estava ali assinando o cumprimento daquela profecia. Só que eles imaginavam, o Jesus que eles queriam era um. Mas Jesus, o nosso Jesus, ele vem e ele é como ele é. Ele é aquele que foi enviado justamente para isso, evangelizar os pobres. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Então, em todas as áreas, a pregoar liberdade aos cativos, em todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida.
Não existe uma área. Se é doença, ele cura. Se é problema na alma, ele cura. Se é problema de possessões, ele liberta em todas as situações da nossa vida, dos nossos. Jesus é Senhor. E ele veio sobre isso. Nós precisamos entender que o nosso Senhor é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Não existe lugar, não existe espaço nenhum no nosso coração que Jesus não alcance. Cabe a nós permitir que o Senhor encontre todos os lugares do nosso coração. E que ele verdadeiramente vá ali e faça toda a limpeza, tudo o que for necessário. E ele vem, e ele cura, e ele nos coloca no colo, e ele diz: eu faço tudo por você. Porque realmente, quando nós somos ali diante dele, ele faz tudo conforme a vontade dele. Às vezes o Senhor não vai fazer algo, mas ele sabe. Ele sabe. E nós, o que nós devemos fazer? Aceitar a vontade do Senhor. A Bíblia fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Os planos e os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. São sublimes, nós não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Vai muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. O que o Senhor tem preparado para nós. E continuando, Jesus ali continua e eles ficaram maravilhados. Aqui vai dizer no versículo 22 que eles ficaram maravilhados com o que Jesus falava. Embora se perguntassem, mas esse não é Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro? Embora eles ficassem com essas dúvidas, eles estavam maravilhados com aquele homem que estava se levantando e falando com tanta autoridade, com tanta graça, com tanto poder. Eles estavam realmente encantados e eles não tinham palavras. Só que as coisas mudam quando Jesus contraria a vontade. As coisas mudam quando Jesus vai contra aquilo que nós queremos. Às vezes nós estamos querendo algo do Senhor e Ele nos dá resposta negativa. Qual é o nosso posicionamento? Nós entendemos a soberania dele na nossa vida? Nós entendemos que Ele é Senhor e Ele que manda na nossa vida? Às vezes eu falo para a Sofia, ela é pequenininha, eu falo: não, eu mando em você. Será que é assim? Eu quero que ela entenda isso. Será que é assim que nós entendemos o Senhor na nossa vida? Vamos continuar. E Jesus disse, sem dúvida, Jesus já sabia o que iria acontecer, né? No versículo 23. E Jesus lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos dizer ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Nesse momento que Jesus falou isso, todos nas sinagogas se encheram de ira. Por quê? Eles esperavam que Jesus fosse aquele homem conforme o que eles queriam. E Jesus fala para eles, não, eu vim para cumprir o meu ministério. Saindo de Nazaré, eu até comentei na igreja, num dos estudos que nós tivemos, saindo de Nazaré, podia ser que eles esperassem aquele Jesus que fosse destacar a cidade. Nazaré era uma cidade muito pequena, era um povoado praticamente. Então, talvez eles esperassem que Jesus viesse e destacasse a cidade, que Jesus viesse e tirasse eles das mãos dos romanos, como eu já falei, politicamente se levantasse e fizesse algo diferente para eles. Mas quando Jesus falou para eles que ele não era aquilo que eles queriam, e sim aquilo que Deus enviado ele para ser, o coração deles se encheu de ira. E eles falaram, vocês querem que eu faça tudo aqui, mas quando veio a seca e o céu se cerrou por 3 anos em Israel,
Elias não foi enviado para nenhuma viúva de Israel. Elias foi enviado para a viúva de Sarepta. Quando ali com Eliseu, ele foi enviado para curar a lepra de Naamã, ele foi enviado para um sírio. Então Jesus estava falando, vocês querem que eu seja aquilo conforme o desejo e o coração de vocês, mas eu fui enviado para cumprir a vontade do meu Pai acima de qualquer coisa, isso é o que vai ser cumprido. Nós estamos vendo muitas vezes hoje, né, há um tempo atrás aqui, até o Darcy comentou também sobre Jesus, o Cristo que foi destacado ali no Brasil, ali no carnaval, o Cristo que foi destacado. É esse o Cristo que querem. Querem o Cristo que aceite todas as coisas conforme querem que seja. Querem o Cristo que aceite tudo conforme eles acham que deve ser. Querem o Cristo que seja um submisso à vontade do homem. Querem o Cristo que fale, Senhor, me dá isso, e o Senhor vai dar. Querem o Cristo conforme os seus desejos, os seus enganos. A Bíblia fala que no fim dos tempos eles irão sentir comichões de ouvir a verdade, buscarão para si doutores, buscarão para si pessoas que vão falar aquilo que eles querem ouvir. E agora nós estamos diante de toda essa situação no mundo. Nós estamos diante de todas essas circunstâncias que estamos vivendo. Isso é castigo de Deus? Ou é misericórdia de Deus? Ou é Deus tendo misericórdia conosco, com toda a humanidade, dando tempo para que se arrependam? Né? Dando tempo para que voltemos à palavra. Dando tempo para que creiam, para que vejam. Eu vejo isso como misericórdia do Senhor sendo derramada pela humanidade. Dando chances de verem a necessidade. Nós necessitamos do Senhor. Que Cristo é que nós estamos querendo? O pastor Cido falou que Jesus. Quem é Jesus para você? Que Cristo nós estamos querendo? Nós estamos querendo apenas o Cristo que supre as nossas necessidades. Nós estamos querendo apenas o Cristo que vem e nos cura. Nós estamos querendo apenas o Cristo que vem e supra a nossa necessidade financeira ou alguma necessidade da nossa família. Ou nós queremos o Cristo que veio para nos dar salvação. Ou nós queremos o Cristo que vai voltar, que está muito próximo e vai nos levar a morar no céu com Ele. Nós precisamos entender que o Senhor é Senhor sobre a nossa vida, como eu já falei aqui. Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor que cura. Mas, acima de tudo, Ele é o Senhor que salva. Acima de tudo, Ele é o Senhor que nos tira da condenação eterna. Nós estamos nessa semana falando sobre isso. Muitos de nós já falamos sobre isso. Vai vir o juízo, Jesus vai voltar. Vai vir o juízo, Jesus vai voltar. E quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem que eu quero que Ele seja na minha vida? Quais foram as portas na minha vida que eu abri para Ele? Nós já passei do tempo, mas que nós possamos entender quem é Jesus e nós possamos aceitar o Cristo que foi enviado. Nós possamos aceitar Jesus conforme Ele foi enviado para nós. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. É Ele, nós temos que ter a Jesus. Em nenhum momento há de se destacar que em nenhum momento dos evangelhos ou na escritura Jesus, Ele aclama por adoração ou por devoção ou por aquela coisa que se chama idolatria a Ele. Em nenhum momento, muito pelo contrário, Jesus em todo o tempo estava ali falando para os discípulos, não digam para ninguém quem eu sou. Quando o demônio na boca daquele homem falou, eu sei quem você é o Cristo, ele mandou, sai dele agora. Jesus não dialogou, Jesus não queria isso. Mas uma coisa Jesus disse que queria. Jesus disse que queria ser seguido. Jesus disse que queria que seguíssemos os seus passos. Jesus disse que teríamos que imitá-lo. Então é isso que o Senhor deseja de nós. É esse Cristo que veio para nós. Que nós possamos ter esse entendimento. Que nós possamos ter mais e mais cada dia dedicação na leitura da palavra de Deus. Que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós nesse tempo. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida. Que o Senhor venha derramar dele sabedoria sobre a nossa vida. Que o Senhor venha derramar graça, né? Que possamos crescer em graça para com Deus e para com os homens. Que possamos entender os mistérios de Deus na nossa vida sem ansiar por aquilo que não nos foi revelado ainda. Que possamos entender a soberania do Senhor na nossa vida, aceitando aquilo que Ele mesmo determinou para nós.
possamos entender que embora todos tenham se afastado, igual fizeram com Paulo, Deus vai deixar um. Pode não ser aquele um que você pensa que seja, mas Deus sempre vai deixar e vai mandar alguém, como Lucas ficou ao lado de Paulo. Que possamos aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, seguirmos em fé, seguirmos diante dele com fidelidade nesse tempo. Que não seja zombarias, que não seja um Cristo de qualquer jeito que nós queremos. Que nós venhamos a entender a seriedade do Deus a quem servimos. Ele é amor, Deus nos ama. Ele mandou seu Filho para morrer por nós. Mas nós precisamos entender em que posição nós estamos, né? Como, para ser filho de Deus, nós temos que ser irmão de Jesus. Não tem como ser filho de Deus sem ser irmão de Jesus. Para ser irmão de Jesus, tem que imitá-lo, tem que segui-lo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar entregando essa palavra ao Senhor e que realmente possa Ele ministrar no nosso coração e na nossa vida. Paizinho amado, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos conhecer mais de Ti a cada dia, Deus. Nós queremos nos aproximar de Ti, conhecer o Senhor como realmente o Senhor é. Revela-nos, Senhor, revela a tua imagem através da Tua palavra, que possamos nos aperfeiçoar a Ti, Deus. Senhor, que possamos, Senhor, parecer cada dia mais contigo, conforme aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Senhor, atrai-nos a Ti. Pai, supre as nossas necessidades conforme a Tua vontade, que o Senhor nos livre, Deus, de todas essas mazelas, de todas essas coisas que acontecem, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, ter entendimento de Ti para discernir os dias. Senhor, para discernir todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, de forma especial todos os irmãos que estão aqui, todos os irmãos que participaram, todos os que irão ver. Que o Senhor venha, supra, Senhor, os desejos do coração de todos eles, mas conforme a Tua vontade. Pai, que possamos entender aquilo que o Senhor é, que possamos, Senhor, nos submeter a Ti. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor na nossa casa, usa-nos, Senhor, no nosso trabalho, usa-nos, Senhor, aonde o Senhor permitir que nós vamos, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por todas as coisas. Seja louvado, seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais uma live. Pastor Pierre vai estar conosco. Vamos estar ligadinhos, aprendendo mais a palavra do Senhor e sendo edificados por Ele. Amém? Que Deus abençoe.